Olá, bom dia a todos. O meu nome é Scarlett. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Microbiologia Agrícola, cujo tema é Diversidade de Micro-organismos. Então, o que são, na verdade, os micro-organismos? Eles são, assim, as menores formas de vida, e com a invenção do microscópio, no final do século XVI, foi possível identificar esses seres que não são vistos a olho nu, né? E, assim, essa descoberta, ela foi muito importante, principalmente para desvendar a origem, né, dos seres vivos. Anteriormente, pela teoria da biogênese, era acreditado que os seres eles surgiam de forma espontânea. E aí, com o microscópio, foi possível perceber que, por exemplo, a deterioração dos alimentos e as doenças, elas eram causadas por micro-organismos que eram preexistentes e que se reproduziam, né? Os micro-organismos, eles podem ser uni- ou pluricelulares e eles também podem ser encontrados em qualquer lugar, né? Na água, no solo, na pele, no trato digestivo dos animais. É, E a flora intestinal saudável, por exemplo, ela é formada por bilhões, né? Por centenas de milhares de micro-organismos. Além disso, né, os micro-organismos eles podem ser microscópicos, vistos apenas pela utilização do microscópio, ou macroscópicos, né, que são já os micro-organismos que podem ser vistos a olho nu. E os micro-organismos eles se dividem em 5 grupos, que no caso, o primeiro é o vírus, que são seres acelulares, né? Onde o seu tamanho varia aí de 20 a 300 nanômetros, e eles são muito diversificados, né? Eles são capazes de sofrer mutação, são parasitas intracelulares, aliás, porque eles, para se reproduzirem, né, eles precisam invadir uma célula e utilizar todos os recursos dela, né? E esses organismos, eles são causadores de muitas doenças e por serem muito pequenos, eles são capazes até de infectar os próprios fungos e as bactérias. Eles podem ser encontrados em qualquer lugar e, assim, embora eles sejam capazes de infectar qualquer tipo de célula, fora deles, fora das células, né, eles permanecem inertes. E aí, posteriormente, nós temos as bactérias, né, que são organismos simples, são unicelulares, são procariontes e são heterótrofos. Eles pertencem ao reino Monera e assim as suas dimensões elas podem variar de 0,3 a 0,8 nanômetros. Elas são formas de vida muito abundantes no planeta e o seu tamanho ele não passa a um micrômetro, né? No caso, eles podem viver de forma isolada ou eles podem formar colônia. Também são encontrados, né, no solo, na água doce, na água salgada, no ar, na parte superficial ou até dentro dos organismos, né? E nos materiais também de decomposição. A gente tem, por exemplo, as bactérias do gênero Lactobacillus, né? Que elas são importantes para o equilíbrio do trato gastrointestinal. E também temos as bactérias Streptococcus pneumoniae, né, que são as causadoras da doença da pneumonia. Então, posteriormente, nós temos o grupo dos fungos, né, que eles são seres que fazem parte do reino fungi. Eles são eucariontes, heterótrofos, e eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Também podem ser macroscópicos, né, como os cogumelos e os líquens, e os microscópicos, que são os unicelulares, né, no caso do mofo, das leveduras, enfim. A gente tem como exemplo aí, né, o fungo penicillium, né, que ele foi utilizado para o desenvolvimento do primeiro antibiótico, né, que é a penicilina.
E também a gente tem os fungos dos gêneros Cândida, né, que são os causadores da doença da candidíase. Os fungos, né, eles são encontrados na água, no solo, nos vegetais, nos animais, no próprio homem e nos detritos em geral, né? Principalmente nos lugares com maior teor de umidade. E aí, posteriormente, a gente tem os protozoários, né, que são seres eucariontes, são unicelulares, também são heterótrofos, e eles fazem parte ali do reino protista, né? Eles apresentam uma grande variedade de formas e eles também podem ocupar ambientes úmidos. Eles são encontrados grande parte na parte aquática, né? Eles têm vida livre, mas alguns eles são parasitas e eles vivem dentro do corpo de outros seres vivos. E para finalizar, os tipos, né, os grupos dos micro-organismos, a gente tem as algas unicelulares, que elas são organismos autótrofos, fotossintéticos, né, eles são protistas, pertencem ao reino protista, são eucariontes e também são unicelulares. Eles são seres que possuem clorofila, né, e liberam grandes quantidades aí de oxigênio para o meio ambiente, né? Na cadeia alimentar, eles são classificados como os produtores em ambientes aquáticos, né? A maioria das algas, elas são conhecidas como aquáticas, mas elas também são encontradas em qualquer lugar da Terra, né? Desde que sejam em ambientes úmidos. E aí, levando esse contexto, né, de micro-organismos mais para o lado da própria microbiologia agrícola, a gente tem a microbiologia do solo, né, que ela pode ser definida como um conjunto de organismos vivos que estão presentes no solo, né, e as suas funções e como elas afetam, né, as propriedades do solo como um todo. E assim, a microbiologia do solo, ela exerce um papel assim de fundamental importância no sucesso das lavouras agrícolas, né? Os micro-organismos, eles atuam diretamente na manutenção da fertilidade do solo, né, através da reciclagem dos nutrientes, o que acaba por influenciar a sua disponibilidade, né? Melhorando a estrutura do solo, apoiando o crescimento saudável das plantas, enfim, até degradando os poluentes orgânicos, né? São diversos fatores. Então, os micro-organismos do solo, eles são a parte que são indispensáveis dos agroecossistemas, né? Eles são as partes principais, né? São os principais responsáveis por desempenhar diversas funções que são muito importantes e que vão desde a participação da ciclagem dos nutrientes, né? Como eu já havia falado anteriormente, até a promoção do próprio crescimento das plantas, né? De acordo com várias pesquisas, levando em consideração os micro-organismos, foi avaliado-se que cerca de 97% de todos os micro-organismos, eles são conhecidos, aliás, que são conhecidos, eles são benéficos em relação aos outros, né? Como as plantas, né? Formando um exército que auxilia o agricultor no manejo, né, na produção das lavouras. E aí, de acordo com essa imagem, né, os micro-organismos no solo, eles atuam aumentando a produtividade, né, valorizando o patrimônio agrícola, melhorando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, melhorando a fixação do nitrogênio, né, e a disponibilização e a absorção dos nutrientes, melhoram também a resistência aos estresses bióticos e abióticos, além de promover o desenvolvimento do sistema radicular da planta, né? Capturar carbono no solo e promover, de modo geral, né? Consequentemente de tudo isso, o crescimento saudável das plantas, né? Mas aí, quais são, né, os principais benefícios dos micro-organismos no solo, né? A gente tem aí a melhoria da disponibilidade de nutrientes no solo, que provavelmente é um dos benefícios mais conhecidos, né, dos micro-organismos, seja a disponibilidade de nutrientes, né?
E isso acontece, né, devido à decomposição e à própria mineralização da matéria orgânica, né? E aí acontece a fixação biológica do próprio nitrogênio no solo, né? A gente tem também a promoção, né, do crescimento vegetal, que é, por exemplo, enquanto os mecanismos diretos, né, eles estão relacionados à disponibilização de nutrientes, né, por exemplo, e ao processo de fixação de nitrogênio, os mecanismos indiretos, eles estão mais relacionados à produção de substâncias que auxiliem, né, que auxiliam no controle de fitopatógenos e também na melhoria dos processos biometabólicos, né, das plantas, promovendo assim um crescimento vegetal bastante proveitoso. A gente tem também o aumento, né, da tolerância da planta aos estresses abióticos e todos esses tópicos eles estão diretamente ligados, né? A promoção do crescimento vegetal ela é bem associada, relacionada à inoculação de micro-organismos no solo, né? E também tem outro benefício para as plantas, né? Que é o aumento da tolerância das culturas agrícolas a alguns tipos de estresses abióticos. E um desses tipos de estresses, eles acometem as plantas, é o estresse hídrico, né, que é caracterizado pela redução parcial ou total, né, de fornecimento de água, o que faz aí com que as plantas elas não consigam absorver a quantidade de água que é necessária, né, para elas realizarem as suas funções biológicas. E aí os micro-organismos, eles conseguem reduzir os efeitos, né, desse estresse hídrico quando eles interferem diretamente na própria fisiologia dos vegetais, né? Ou mesmo até quando eles produzem substâncias, né, que hidratam as raízes, como, por exemplo, aí a gente tem os biofilmes, né? E aí, no caso da degradação de substâncias contaminantes de recursos ambientais, a gente tem, dependendo do manejo adotado para a condução da lavoura, a atividade agrícola ela pode gerar vários contaminantes e poluentes que são nocivos, né, para o meio ambiente. E nesse ponto, né, os micro-organismos do solo, eles também podem promover uma importante contribuição, que são os diferentes processos metabólicos que são realizados, né, pelos fungos, por exemplo, que conseguem transformar os materiais contaminantes, né, em fontes de carbono e de energia. E aí, dessa forma, o uso desses processos biológicos, eles, para degradar ou para eliminar ou remover as substâncias contaminantes de recursos ambientais, eles ganham o nome de biorremediação. A gente também tem o controle biológico, né, de pragas e doenças, que é outra área de destaque, né, do uso dos micro-organismos nos solos, e ela já está presente em grande parte das lavouras brasileiras, né, onde o seu uso para o controle, onde usa, né, o controle biológico de pragas e doenças, e dentre os principais grupos de micro-organismos usados com sucesso, né, nesse controle de pragas aqui no Brasil, a gente tem o gênero Bacillus e o gênero B. alveria. E no controle das doenças, né, um gênero que tem bastante sucesso aí no controle dessas doenças, também é o Bacillus. E para finalizar, né, na questão do controle da compactação do solo, né, por ser assim um fator de grande impacto negativo, né, a busca pela solução para mitigar os efeitos, né, dessa compactação do solo, né, vem crescendo muito. E essas soluções, elas podem estar mais perto, né, do que a gente imagina, porque elas estão ligadas justamente aos próprios micro-organismos do solo, né, porque eles são um recurso muito importante que pretende, né, que deve ser explorado com relação ao combate, né, da compactação do solo. E para finalizar, agora eu apresento aqui as referências bibliográficas que foram feitas para ter como base, né, a escrita do artigo, né? E eu agradeço pela atenção, fico à disposição de perguntas. Muito obrigada.